Bom dia! Estamos aqui hoje para falar de um dos atributos de Deus, da onipresença. João, no livro de João, no capítulo 4, no verso 19 até o verso 30, nós vemos um diálogo de Cristo com a mulher samaritana à beira do chamado Poço de Jacó. Diz assim a perícope: Senhor, disse-lhe a mulher. Então a mulher samaritana, nesse contexto, estava conversando com Cristo sobre a possibilidade dela oferecer um pouco de água. Cristo estava no poço, descansando, à beira do poço de Jacó, ao meio-dia, enquanto os discípulos haviam ido comprar comida. E nesse momento, nesse ínterim, chegou uma mulher para retirar água do poço, e Cristo pediu água a ela, um pouco d'água a ela. Ela respondeu, essa mulher samaritana: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Tá? E nesse contexto, essa mulher ela indagou por que Cristo estaria pedindo água a ela. Cristo, que era o próprio Jesus, que era judeu, estaria pedindo a ela água, que ela é uma samaritana, e os judeus e os samaritanos haviam uma rixa muito antiga, havia uma divisão, principalmente com relação à adoração à divindade. Existia uma idolatria muito grande em Samaria. Existia adoração a bezerro de ouro em Dan, em Betel, e Samaria tinha uma miscigenação maior devido a invasões estrangeiras do que os Jerusalém. Então, os membros de Jerusalém, eles não se davam, eles não tinham amizade, eles tinham contato com os samaritanos, os judeus e os samaritanos, os habitantes da Samaria. Então, ela ficou indignada porque ele pediu a água a ela e tal, e daí ele começou esse diálogo e ele falou algumas coisas sobre a vida dela, sobre os casamentos dela, enfim, né? E ela percebeu que ele não era uma pessoa uma pessoa comum, como qualquer outra, porque ele falou detalhes íntimos da vida dela, sobre os 5 casamentos dela, né? Mas vamos pular essa parte e ir direto no verso 19 ao verso 30, do diálogo do capítulo 4 do livro de João. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, disse Cristo à mulher samaritana. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. No verso 24, essa é a chave de entendimento sobre o assunto que a gente vai conversar em seguida. Presta atenção. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nessa parte, o Cristo ele esclarece que a forma de adoração, até então utilizada pelo samaritano, por essa mulher inclusive, e pelos judeus, estava equivocada. Por quê? Os samaritanos, principalmente os samaritanos, eles adoravam a imagens. Eles cultuavam imagens, a idolatria. No caso, era um bezerro de ouro que foi instituído pelos governantes, como dito, foi, se eu não me engano, Jeroboão, que instituiu um bezerro de ouro. Então, eles ligavam a ideia de Deus a um objeto, a uma imagem, a uma corporificação física, que eu posso tocar, posso ver, eu posso fazer uma imagem e me prostrar diante dela, e isso eu vou estar adorando a Deus. Essa era a concepção, então, vigente, inclusive dos judeus, porque a idolatria chegou a ser praticada em ambos os lados, só que foi pior, talvez, em Samaria, porque foi instituído cidades de idolatria para concorrer com Jerusalém. Então, Jeroboão ele criou Dan e Betel, e nessas duas cidades da Samaria, dos samaritanos, se adorava um bezerro de ouro, para concorrer, né, justamente com
Judá, Jerusalém, que era o centro religioso. Então, um dos governantes da Samaria, do Reino do Norte, estabeleceu centros de culto pagão para concorrer, para tirar Jerusalém do centro religioso, porque eles iam tudo adorar em Jerusalém. Mas isso fez parte da história do povo de Israel. Agora, o que nós queremos falar hoje, nós queremos deixar mais enfatizado nesse vídeo e atentar é para o fato de que Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem Espírito em verdade, ou seja, não pode se fazer uma imagem, não pode se corporificar, não pode se desenhar, não pode delinear. Deus não tem como você ver Ele, enxergar Ele, projetar Ele numa imagem, numa forma física. E isso que Deus está falando. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Aqui ele fala, vós adorais, no verso 22 do capítulo 4 de João, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, a salvação vem de Cristo. O próprio Deus corporificado é Cristo, é o próprio Jesus. O próprio Cristo é o Deus corporificado. Ele veio de carne e osso. Aqui viveu como homem, passou pelas aflições, pelas agruras de uma vida humana que nós conhecemos, só não pecou, com exceção do pecado. Mas passou também sofrimento físico, dor física, fome, necessidade de fome, emoções. O próprio Deus sentiu como é viver na forma humana. Então o próprio Deus corporificado é o Cristo. E não imagens que eles faziam, qualquer outra imagem de objeto, de escultura, de árvores que adoravam. Então Deus ele está ensinando aqui, Deus é Espírito, você não pode fazer imagem de Deus, não pode projetar Deus, não pode desenhar Deus, não pode querer ver Deus de uma forma, porque Deus é Espírito, no verso 24, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Isso vem a confirmar, a corroborar o ensino de Cristo também. Vamos voltar lá no livro de Mateus, capítulo 6, de Mateus, verso 6, que diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, para você ter comunhão com Deus, você não precisa de nada. Você não precisa de um templo, você não precisa do altar, você não precisa de uma imagem. É o teu quarto. O teu quarto se converte em templo do Senhor. Então, quando você vai orar, você simplesmente